boa tarde. Quero agradecer o convite para participar nesta sessão e saudar os organizadores, porque é realmente um momento muito bom para pensarmos esta obra coletiva em que todos estamos envolvidos e que está a ser tão competentemente coordenada, quer a nível geral, quer depois dos vários coordenadores assim, de cada parcela deste volume. E acabámos de ouvir o professor João Gouveia Monteiro e fica bem patente o caráter inovador que esta obra vai ter, certamente, desde logo para a parte que coube, a história medieval. No que corresponde àquilo que me foi confiado, ou seja, coordenar a secção sobre a era moderna, eu pensei esta secção, e vou ser bastante breve, e projeto o índice, pensei esta secção tomando a sério a dimensão global que aparece no título e que foi aqui referida como norteadora do trabalho, não é? Que também já foi aqui abordada pelos oradores que me antecederam. E como é que eu a plasmei na organização desta parte dedicada à época moderna? Incidi num período em que Portugal se vê envolvido e se envolve num processo de expansão mundial que o leva a conquistar e ocupar territórios em África, na Ásia e na América, ao mesmo tempo desenvolvendo relações com poderes externos não ocidentais, asiáticos, africanos e ameríndios. Tomei esse aspecto, desde logo, muito a sério, para incluir capítulos em que no centro estão os atores africanos, asiáticos e ameríndios e a sua interlocução com os portugueses. Essa foi uma dimensão que eu fiz questão de colocar no centro desta secção dedicada à era moderna. Depois, também, fazendo jus a esta vocação global, este perfil global deste volume coletivo, entendi a história das relações internacionais para a época moderna, sobretudo como história história das relações externas entre um poder, Portugal, porque esse é o modo para o volume, e o modo como se articulou com outros poderes numa lógica de relações externas. E aqui a expressão relações externas foi o que eu encontrei de mais neutro para descrever o que se estava a passar, porque diplomacia já está, digamos, cultural e historicamente situado e, portanto, falando, sobretudo também com os meus colegas responsáveis e colaboradores do volume, responsáveis por capítulos sobre contextos não europeus, pareceu-lhes pertinente usar essa expressão, porque todos eles, de maneiras diferentes, lidavam com poderes asiáticos, ameríndios e africanos que tinham a percepção de que estavam eles, mas também outros poderes exteriores, quer nas indiações do seu Estado, do seu potentado, quer num mundo muito mais distante, que era o mundo europeu. Portanto, relações externas para me permitir também captar algo que ocorre no período que me foi confiado, ou seja, grosso modo, o período que vai dos séculos XVI ao final do século XVIII, que é a emergência de formas de relacionamento externo que vão levar a realidades novas no entendimento das relações entre os diferentes poderes em presença, mas também dos protagonistas que intervinham nessas relações e na historicidade das próprias palavras, ou seja, temos na parte da era moderna, e já falei rapidamente sobre o modo como organizei o índice, temos também uma reflexão, digamos, mais, não diria em parte conceptual, mas também do vocabulário da época, pensar o que era o entendimento da negociação, o que era o vocabulário, o embaixador, os vários postos de uma carreira que se está a consolidar naquele período como um ramo cada vez mais individualizado da administração da coroa portuguesa. Pensar o que era a historicidade da ideia de fronteira.
ou a ideia de natural e de estrangeiro, porque este é um período em que, em termos jurídicos, mas também noutras áreas, se aprofunda bastante e se normatiza a ideia de quem é natural e de quem é estrangeiro. São categorias que vêm da Idade Média, claro, mas que ganham uma outra expressão durante este período, ou a ideia de fronteira, ou as ideias de fronteira, portanto, e muitos outros temas. Portanto, aquilo que me moveu foi também colocar no centro a historicidade, não dar como adquirido que isto existe e que aparece, mas perceber como há um processo de construção histórica destas realidades, incluindo ideias sobre guerra e paz, como já disse, negociação e mais. Também alargar muito, e nisso também penso que procurei fazer jus ao conceito e à vocação global desta obra, e na linha do que o professor Severiano Teixeira dizia, alargar muito o leque de protagonistas destas relações ditas externas. Portanto, ao lado de embaixadores, de agentes, de plenipotenciários, de residentes, de secretários de embaixada, temos uma multiplicidade de outros agentes e de outros poderes que também têm a sua cota-parte de participação naquilo que foram as relações externas de Portugal durante este período. Portanto, e aí, por exemplo, destaco vários capítulos sobre o papel de agentes da Igreja. A dimensão de género está presente também, com o papel das mulheres nestas relações com poderes externos, agentes informais de diferente índole, mas que também desempenharam o seu papel. Portanto, vamos ver aqui um campo que para a época moderna, o campo destas relações externas, é um campo digamos que apresenta algumas semelhanças com aquilo que é a ideia atual de diplomacia, mas também se percebe que é um mundo que está em construção e que está ainda tudo muito em aberto e que pode apontar em várias direções. Aliás, também se abordará a emergência da palavra diplomacia ou não, o uso da palavra ou não, ou a emergência do termo internacional, quando é que ele começa a esboçar-se, as primeiras ocorrências, não tanto em Portugal, mas no estrangeiro, portanto, é nessa interrogação constante do vocabulário, dos atores muito mais alargados e também da ideia de que no fundo, este é um período em que se verifica a construção de algo que está localizado no espaço e em termos culturais, que é a diplomacia. Não é? Eu também procurei desnaturalizar a ideia da diplomacia e percebê-la como algo que nestes anos, nestas décadas, nestes séculos que me foram confiados, dá passos no sentido de se configurar de forma muito mais nítida, e eu fazer isso, eu mostro como este é um período de construção de algo novo, construção na Europa. Mas também é um período muito interessante e até fascinante, porque se vê que, ao mesmo tempo que os europeus estavam a desenvolver esta arte da diplomacia, um construto cultural, como disse, geograficamente situado, estão a manter relações muito intensas com poderes asiáticos, com poderes africanos e com alguns poderes ameríndios, e que esse relacionamento envolve o contacto com concepções profundamente diferentes das europeias do que era a relação com um poder externo. E, portanto, no fundo, também quero aqui trazer para o centro o papel desempenhado pelas relações externas fora da Europa, que foram muito importantes para Portugal durante este período, na produção da própria ideia de diplomacia aqui em contexto português, ou dito de outra maneira, talvez mais simples, do meu ponto de vista, e esta é uma das teses que parece-me que se pode extrair desta secção, é que não se pode entender a maneira como em Portugal a diplomacia foi construída neste período e conceptualizada sem ter em conta a experiência ultramarina e a exposição dos portugueses a outras maneiras completamente diferentes de entender o relacionamento externo, em que, como sabemos, em muitos casos os portugueses tinham de se adaptar. Na Ásia, por exemplo, ou em partes da África, os portugueses tinham de negociar, não da maneira como se costumava negociar na Europa, mas sim
do modo dos vários potentados asiáticos ou africanos e, portanto, há todo um processo aqui intercultural e de muito cheio de tensões, claro, e de conflitos e de violência. A violência também está presente, claro, e a exploração própria de um período de construção do Império Colonial, mas é um período muito interessante do ponto de vista das relações externas numa perspectiva, como se diria em inglês, de cross-cultural, de perceber como são muitos os momentos de contacto entre a ideia de diplomacia, de negociação que se está a desenvolver na Europa e as experiências em que os portugueses se envolvem de negociação com potentados africanos, asiáticos e ameríndios. Já me estou a alongar muito mais do que eu pretendia, apenas mostrar-vos como é que organizei o volume. Identifiquei 3 principais secções, esta secção do volume. Uma primeira secção muito genérica sobre grandes questões que marcaram a atividade externa de Portugal durante o período que vai de final do século XV até ao final do século XVIII. E aqui também queria destacar o facto de contar para este volume com uma historiografia muito diversa, muito internacional. Eu procurei chamar historiadores de diferentes gerações e de diferentes procedências para tirar o máximo partido do seu perfil de especialização, mas também de olhares diferentes para apresentar aqui uma história das relações externas de Portugal, mas vista por historiadores e estudiosos não portugueses e, portanto, diversificar os pontos de observação relativamente a estas dinâmicas. Então, há aqui uma primeira secção de ambientação do leitor para o que é que foram as grandes questões das relações externas durante este período, mas já aqui aparecem vários capítulos que refletem as grandes frentes de atividade externa de Portugal, Norte da África, África subsaariana, a Ásia e o mundo ameríndio. E depois também grandes temas de debate nas relações externas, a questão do Império, da ideologia imperial, a violência, a guerra e a paz nas relações exteriores, o papel das mulheres, conceitos de estrangeiro e de natural, como é que se vão desenvolvendo e aprofundando durante este período, e ainda a ideia de fronteira e de território, no fundo, indiretamente, aquilo que falámos aqui, de soberania, no fundo, a ideia de associar poder a um determinado espaço territorial e como é que isso depois se traduzia na prática ou não. Uma segunda secção, uma segunda parte, é dedicada justamente ao que referi há pouco, a construção do que hoje entendemos por diplomacia, com vários protagonistas, com vários eixos de análise, procurando captar as várias dimensões, as diversas dimensões desse processo de construção do que entendemos como o campo da diplomacia, sempre no contexto português, mas inevitavelmente de uma forma relacional, percebendo que tudo isto é também produto da experiência externa e, portanto, os portugueses tanto produzem as suas próprias realidades como vão incorporando muito do que vão experimentando e vivendo, tanto na Europa como fora dela. E depois uma terceira secção que intitulei Datas e Figuras das Relações Externas de Portugal durante este período e que tem uma sequência mais, digamos, cronológica e que se estende desde... abre com as primeiras embaixadas africanas em Lisboa e o Reino do Congo, aqui a marcar presença, e abre quase que inevitavelmente com Tordesilhas e encerra com a era das revoluções e, portanto, cobrindo um misto de temas, de figuras, de momentos e grandes tratados que marcaram aquilo que foram as relações externas de Portugal durante estes 3 séculos. Enfim, termino dizendo que procurei também fazer jus às orientações dos coordenadores gerais deste volume, ou seja, esta é uma história de índole indiscutivelmente académica, mas com uma vocação de divulgação e, portanto,
o que ali aparece também reflete isso, quer dizer, há um esforço de dar grande legibilidade a esta secção e de chegar a um leitor não especializado, mas que se espera que a partir do contacto com esta parte do volume adquira uma compreensão aprofundada, que isto possa ser um ponto de partida para depois leituras muito mais aprofundadas. Bom, termino e passo a palavra.